Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de CodeIgniter 4, uma aula super básica da nossa série super básica para total iniciantes. Tá? Hoje na aula 4 vamos falar o que? Vamos tratar um pouquinho de rotas, tá? Vamos entender como que o CodeIgniter se localiza, né? Ou localiza as páginas, os endereços que você vai criando ali dentro. Tá? Isso é muito importante você entender essa parte. É uma parte simples, mas é muito importante entender, porque senão você não vai entender como que lá para frente você cria páginas, como que você chama as páginas, como que você consegue melhorar um pouquinho o endereço da sua página, tá? Então é importante você entender isso. Muito bem. Então, eu vou dar uma leve adiantada aqui num assunto que a gente vai abordar com um pouquinho mais de detalhes a partir da próxima aula, que é como criar página. Mas eu preciso fazer isso agora para que você entenda mais ou menos como que funciona, tá? Então vamos lá. O CodeIgniter basicamente, né, como eu falei no vídeo anterior, no padrão MVC, ele usa o padrão Model View Controller. Então, todas as requisições, tá, elas vão chegar num controller, tá? E um controller, o que é? Um controller é uma classe PHP, tá? E uma classe PHP, ela tem os métodos, tá? Um método dentro de uma classe é basicamente uma função, só que quando ela está dentro de uma classe, ela muda o nome para método. É uma convenção que foi adotada assim, tá? Então veja só nesse caso aqui, ó. O CodeIgniter 4 ele tem um controller chamado home.php e dentro desse controller ele tem um método chamado index.php. Então esse nome index aqui, inclusive, ele tem uma função especial. Então olha só, quando eu venho aqui, tá, e eu recarrego, entro na página inicial do CodeIgniter 4, veja que aqui, depois do endereço, tá, não tem nada aqui. Não tem nada dizendo o nome do controller e nenhum método. Então, como que ele carrega essa página aqui? Inclusive, aqui o método, né, dentro do método index, ele tem uma função chamada view, e essa função que chama realmente a view, que é aquela parte visual, né, do MVC que a gente viu na aula anterior. Então, a view welcome message, que está aqui na pasta views, que é o nosso HTML. Então, se eu abrir aqui, eu vejo que é um HTML comum, tá, que tem aquela página ali do CodeIgniter que a gente está vendo quando carrega, tá? Então, o que acontece aqui? A gente entra, né, carrega o CodeIgniter 4, ele já chama automaticamente aqui esta view, o método index e esta view. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo da seguinte maneira. A separação de endereços aqui em cima é sempre assim. Ó. Depois do endereço do seu sistema, do seu site, você vai colocar assim, o nome do controller. Nesse caso aqui, o controller chama-se como home, então a gente coloca home, barra, e o segundo parâmetro aqui é o nome do método, tá? Ou seja, é aquele método ali, nesse caso aqui é o método index. Se a gente colocar então index aqui e der enter, veja o que vai acontecer, ele vai chamar a mesma página, não mudou nada. Por quê? E por que nesse caso aqui, mesmo não colocando nada, por que funciona? Tá? Porque isso aqui está pré-configurado no CodeIgniter. Basicamente, o CodeIgniter 4 está configurado assim. Se alguém digitar o endereço do site e não passar nenhum controller e nenhum método, chame o método padrão home, ou melhor, chame o controller padrão home, que tem o método padrão index. Tá? É isso que está configurado e já vamos ver onde que configura isso daqui a pouquinho. Tá? Então, se eu quiser, digamos, uma outra página, se eu quiser aqui, digamos, uma página sobre, se eu vir aqui e colocar aqui, ó, sobre, o método sobre, ele vai dar o erro. Por quê? Porque não existe aqui dentro do controller um método sobre. Se eu colocar aqui, digamos, um novo método public function sobre, e aqui colocar, digamos, vamos colocar essa mesma view aqui, eu não vou criar uma outra view, mas digamos que tivesse uma view sobre, tá? Aqui, se eu chamar o sobre agora, ele vai chamar a mesma coisa, ó, F5, veja que chamou aquela mesma view, tá? Então é sempre assim, controller barra método, tá? Barra parâmetro. Se eu quiser passar algum parâmetro, digamos assim, ó, 1, 2, 3, é um parâmetro que eu estou passando para o meu método para fazer alguma ação, por exemplo. Digamos que seja um controller assim, ó, digamos, usuários barra editar barra 1. Então, ou seja, eu teria que ter um controller chamado usuários, e lá dentro teria que ter um método chamado editar, que eu estaria passando o ID1, e nesse caso eu estaria editando o usuário 1. Tá? Então isso é importantíssimo você entender. Então isso é muito importante você entender. Sempre lembre-se que é controller barra método barra parâmetros e assim por diante. Tá? Muito bem. Feito isso, tá? O que a gente tem que aprender agora sobre rotas? Tá? Como a gente pode mudar isso daqui? Então, isso daqui é configurado nesse padrão de controller e o método é configurado aqui dentro deste arquivo, que é aqui, ó, app barra config barra, aqui embaixo, ó, cadê? Aqui, ó, routes.php. Então, aqui que é dito, por exemplo, olha, veja só, set default controller é o home, tá? Set default method é index, então, ou seja, se não passar nada, ele vai chamar um controller home e vai chamar um controller index. Se eu colocar aqui, digamos, um controller chamado bem-vindo, coloca tudo junto mesmo, e esse controller não existir, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu der um enter aqui, opa, apesar que aqui ele chamou por causa dessa rota aqui embaixo.
Vamos só comentar aqui, já vamos chegar naquele ponto ali. Se eu der um Enter aqui, ele não vai encontrar, olha só, ele está tentando chamar aqui o controller ou seu método não encontrado. Bem-vindo. Então, ou seja, é de lá que vem essa informação, tá? Muito bem, e aqui uma vez definido o que vai ser o home, aqui embaixo, ó, que você pode criar rotas adicionais para o seu sistema. Tá? Então, digamos assim, ó, neste caso, o que isso aqui significa? Significa que quando esse padrão aqui for encontrado, lá na barra de endereços, o CodeIgniter 4 vai chamar este endereço aqui. Tá? Ou seja, se a gente digitar uma barra, ou seja, não passar nenhum parâmetro lá, e isso existir aqui, né, o CodeIgniter sabe que ele vai ter que ir lá no controller home chamar o método index. É isso aqui que significa. Tá? Então eu posso criar, digamos, outras rotas aqui. Posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, routes get, posso colocar, digamos aqui, se digitarem lá assim, barra, digamos, abacaxi, eu quero que ele chame o quê? Eu quero que ele chame o método home, abacaxi. Olha só, tá? Vamos criar agora aqui o método home, o método abacaxi dentro do controller home. Então vamos vir aqui no home. Nesse caso eu não vou chamar nenhuma view, tá? Só vou colocar aqui abacaxi e vou só mandar um eco aqui, mas entenda que você poderia chamar uma view também. Então digamos aqui, eco abacaxi. Então se eu digitar agora esse endereço aqui, ó, barra abacaxi, ele vai apontar para esta localização aqui. Então olha só, vamos vir aqui, barra home, barra abacaxi. Enter, olha aí, abacaxi. Tá, então é assim que você consegue criar outras rotas. Às vezes você tem, digamos, uma rota assim, por exemplo, lá é uma administração. Então está dentro de uma pasta admin, pasta, digamos, tem um controller, por exemplo, administração. E aqui dentro do controller administração existe então um método, por exemplo, usuários, alguma coisa assim. Então, em vez de o usuário digitar tudo isso daqui na barra de endereços, ele só digita, digamos, isso daqui, ó, barra admin, por exemplo, e automaticamente o CodeIgniter direciona para cá. Tá? Então, essa é uma vantagem, você consegue modificar as URLs e deixando elas mais amigáveis. Tá? E é claro, né, se você digitar diretamente esse endereço aqui também funciona sem nenhum problema. Né? Você não precisa digitar o barra abacaxi simplesmente ali. Então ele funciona também tranquilamente. Inclusive aqui eu até falei uma coisa errada. Eu coloquei o barra home, barra abacaxi, eu até adiantei o assunto, né? Eu coloquei barra home, barra abacaxi, ele acessou, obviamente que ele acessou, mas nesse caso não precisaria, né? Eu posso colocar simplesmente assim, ó, barra abacaxi, enter. Olha só, funciona igualzinho, tá? Então isso que eu falei na verdade era mais para frente. Então você pode digitar ou o caminho completo, que vai até o controller e vai até o método, ou somente isso que você criou aqui, ó. Se eu colocar aqui, digamos agora, maçã, mesma coisa aqui, ó, mudar, maçã, enter, ele chamou abacaxi. Funcionou da mesma maneira, tá? Então, é assim que o CodeIgniter funciona em relação às páginas e rotas, tá? É importante você entender isso. Se você não quiser, você não precisa mexer em nada nessas rotas aqui, pode usar desse jeito, do jeito padrão mesmo, que vai funcionar, tá? A diferença é que você vai ter que acessar os endereços de um jeito direto, né? Direto acessando o controller e o método, tá? Então, é isso que você define como que você quer fazer aí no seu sistema. Fechado? Então é isso daí. Um grande abraço e até a próxima aula.